Cumprimento a todos nesse momento com a paz do nosso Senhor Deus eterno. Hoje eu estou aqui fazendo um desenho e gostaria que todos viessem a tentar fazer também, porque na verdade o desenho é uma coisa que ele vem para a nossa vida. Eu desde a infância que eu desenho, mudei a profissão, fiz algumas coisas diferentes, mas gosto sempre de estar desenhando. Até mesmo tive sonhos algumas vezes de trabalhar no ramo de ilustrador, fazer desenho para algumas agência de propaganda. Eu mexo com letreiros, mas na verdade eu desenho muitas coisas. Então, desenho artístico, eu tenho um canal que tem 16 mil inscritos e ele só tem desenho postado lá. E esse aqui que eu estou fazendo hoje estava em casa e resolvi fazer são um hobby para mim. Eu gosto muito de fazer desenho e até pinturas também, mas para não ficar em casa sujando as coisas, aí eu resolvi mesmo fazer desenhos normais no papel. E esse é fácil, criança pode fazer, adulto, todos nós. Isso aí é uma coisa que distrai a nossa mente. Muitas pessoas talvez não tenham esses dons, talentos que Deus dá, naturais. Você tem que entrar em escolas, tentar aprender com outras pessoas, mas algumas, como eu no caso, vem de família. A gente já nasceu com esse dom de ficar olhando para as coisas e dando vontade de copiar, de fazer. Estava me lembrando aqui também, a gente fica brincando de desenhar no papel hoje em dia, mas antigamente aquelas pessoas que viviam nas cavernas, elas colocavam seus desenhos nas paredes. Elas escreviam nas paredes, colocavam aqueles desenhos lá, pinturas, pegava tinta na beira dos rios, com aquela argila que fala, ela pode ser transformada em várias cores. As árvores também têm um látex, aquela cola que sai das árvores, que misturando ela com outros pigmentos, ou até mesmo algumas plantas que soltam umas cores diferentes, as pessoas conseguem fazer tinta e eles pintavam as paredes também usando essas técnicas que hoje em dia nós não encontramos. Então os barulhos aqui sempre, mas não vai atrapalhar não. Isso aí é coisa do dia a dia, coisa que nós enfrentamos hoje. Barulho por todos os lados, a não ser que você entrar num lugar totalmente isolado, fechado. Mesmo assim ainda tem uns motoqueiros hoje em dia com as motos com barulho alto. Mas vamos voltando aqui ao assunto. E eu gosto muito de desenhar, aqui são passatempo predileto. A gente fica em casa tranquilo e a mente não pensa besteira. Para todos aqueles que é cristão, que tem a raiz de fazer coisas agradáveis, que não vai prejudicar a si mesmo, a maioria deles, quando desenha, que está em casa, uns
com certeza vão ler a Bíblia, outros vão ouvir música, outros... Cada um faz uma coisa, mas para não ficar aquela vida, aquela rotina na mesmice, você tem que ir inventando fazer algumas coisas. Se você tiver um canal também no YouTube, você pode fazer algumas coisas em casa e ir postando lá para outras pessoas começarem a ver. Eu gosto de fazer isso e acho que a gente também costuma passar muita coisa para as outras pessoas. Esse desenho mesmo aqui que eu estou fazendo é de uma árvore. E ele pode ser feito por crianças, por adultos, que é um desenho simples, rápido. Eu tenho uns desenhos mais complexos que eu fiz, carros, helicópteros, que está no outro canal, mas nesse também tem. Quem procura nesse canal aí no início vai ver uns desenhos lá que eu fiz. Porque esse canal, na verdade, achei que tinha uma pessoa ali me chamando ali, mas esse canal aqui, na verdade, ele foi feito com o nome Arte e Letras, canal da minha loja. E continuando aqui, eu queria dizer o seguinte: a gente às vezes, como eu estava dizendo, fica em casa, às vezes dá aquela, como se diz, uma falta de fazer alguma coisa, e às vezes você não sabe o que é, mas geralmente essas coisas que a gente faz nos ajuda muito, se distrai, você aprende coisas. E o desenho, ele faz parte da vida do ser humano. Em tudo que você vai fazer, existe o desenho. Você pode ver que ao nosso redor está cheio de coisas. Tudo tem um planejamento e existe um rascunho, existe um desenho. Existe desenho de topografia, de loteamento, existe desenho de arquitetura, projetos de casas, apartamentos, moradias. Existem desenhos da natureza, ou melhor, essas áreas de lazer, né? Já o desenho faz parte também da arquitetura, mas tem outro nome que se dá a isso, desenhista projetista, alguma coisa assim. Existe o desenho artístico, que é esse que eu faço, serve para quando eu era menino eu gostava muito de revistas em quadrinhos, e esses desenhos infantis ou desenhos que ilustração. Tudo que a gente faz nessa vida tem algum valor. Na verdade, Deus não vai nos dar nada que nós não venhamos a utilizar. Eu faço pintura de letreiros em faixas. Geralmente essas faixas, muitos já diziam que com o passar do tempo iriam acabar, mas não tem ninguém nesse mundo que não precise de letreiros, pelo menos para sinalizar as coisas, pôr nome nas coisas. As pessoas hoje em dia têm as opções, assim como a evolução do desenho veio das cavernas, lá os homens pintavam nas paredes, ou os livros, estava olhando, os livros eram feitos em pergaminhos ou em tábuas de madeira. Hoje em dia a gente tem os papéis, os livros digitais agora. Assim também a modificação em todas as áreas. Hoje em dia tem faixas em lona
tem desenhos aí projetados direto na parede, tem letreiros direto na parede, tem as faixas de tecido, que a gente faz os letreiros para provisórios, e os desenhos que a gente faz como hobby, você vê os grafiteiros aí, eles, dos simples desenhos dos papéis que eles faziam, de repente eles saem para a rua, colocam uma mensagem em um muro, que antes era um crime, depois eles foram sendo aceitos. Antes eles tratavam os grafiteiros como pinchadores, depois eles viram que há uma diferença entre você escrever na parede um monte de abusos e chegar lá também e colocar uma imagem, quase com uma foto de uma pessoa na parede. Às vezes eles fazem ali uma espécie de homenagem a certas pessoas e ficam até bem decoradas as ruas, porque traz informação. Eles às vezes querem reivindicar alguma coisa e levam para a rua as mensagens, colocam nos muros. Tem pessoas que não agradam essas coisas, mas tem outras que entendem as coisas. Mas voltando aqui o desenho dessa árvore, é o seguinte: com lápis de cor ela não ficou muito bem detalhada. Isso aqui foi só praticamente um rascunho aí, mas é o início. Se eu quisesse aqui melhorar ela, é só passar uma caneta preta nas galhas, fazer as folhas um pouco bem detalhadas. No meu canal tem desenhos de tudo quanto é jeito. Eu resolvi fazer isso aqui apenas um teste, porque vou ter que colocar vídeos no canal e se eu deixar ele parado, estava colocando aí mensagens bíblicas, mas mesmo se você querendo colocar algumas coisas no canal, muitas pessoas não aceitam isso. E eu não posso deixar o canal sem postar nada, porque o YouTube, ele movimenta seu canal de acordo com o que a gente também posta nele. Se você deixar o seu canal abandonado sem postar nada, com certeza o canal vai ficando parado no tempo. E acaba você talvez não perde o canal, mas não arruma nada também, porque fica lá aquela coisa igual um arquivo. Fica igual um arquivo que você tem seus negócios lá guardados, fica tempos e tempos e tempos, fica sem movimentação, as pessoas vão abandonando. Então sempre você tem que estar postando alguma coisa. Como o canal é da minha loja e eu mexo nessas áreas de arte, gosto de fazer muitas outras coisas, eu tenho que ficar sempre postando alguma coisa. Às vezes tem coisas que não atraem a atenção das pessoas, então você tem que ir variando para ver aquilo que for mais agradável às pessoas. Hoje em dia está assim. Hoje em dia não é Deus que está atraindo a atenção das pessoas, porque todo mundo precisa de Deus. Mas o homem, eu acho assim o seguinte: tem pessoas que eles acham que eles não precisam de ouvir uma palavra de Deus, que eles não precisam de louvar, engrandecer a Deus, agradecer a Deus. Para eles tomando café da manhã, alimentando, ouvindo músicas lá na internet, vendo um monte de outras coisas que
que existe lá. Para eles talvez até mais agradável, mas para mim não é. Eu passei um período da minha vida vendo coisas na internet que tinha dia que eu achava que aquilo ali tava bom. Eu tava como se fosse um viciado de ficar vendo coisas erradas na internet. De repente eu fui ver que passar meu tempo jogando ele fora não é uma boa coisa. A gente tem que procurar todos os dias aprender mais e mais e mais, mas aprender com Deus. A Bíblia fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então nós temos que fazer isso, fazer o de melhor, trabalhar, fazer a nossa parte, saber que o essencial dessa vida para a gente sobreviver está em Deus. Buscar em Deus, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos vão ser acrescentadas. Então essa é a razão. O ser humano não consegue viver sem Deus. Por falar em árvore, nós somos como essa árvore aí que eu estou fazendo. Ela pode ser florida, pode ser alegre, pode ser verde, a vida inteira bem regada.